a nossa edificação de hoje e também especialmente para a reflexão e edificação do nosso novo pastor, agora reverendo Vinícius, já designado pelo presbitério para ser pastor auxiliar da nossa igreja, e na próxima reunião do conselho ele já tomará assento como pastor auxiliar aqui da nossa igreja. Eu, como relator da comissão e encarregado de trazer a mensagem hoje, preparei uma mensagem específica sobre esse assunto e, portanto, bem particular para o Vinícius. Gostaria que você acompanhasse atentamente, mas todos os presentes também. Minha oração é que a palavra de Deus edifique o coração de cada um aqui nessa noite. Quero dar as boas-vindas aos que nos visitam nessa noite. Já vi aqui o reverendo Juliano, o reverendo Fabrício Dutra, né? Está ali com a esposa. Fabrício acompanha o Vinícius há muitos anos. Muito parabéns. E outros, porventura, que eu não detectei ainda, sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Então quero meditar com os irmãos. E o texto, para começar, esse texto muito importante do profeta Isaías, no capítulo 52, no versículo 7. Capítulo 52, versículo 7 do profeta Isaías, diz assim a palavra de Deus: Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Que diz a igreja de Cuiabá, a igreja brasileira: o teu Deus reina. Quão formosos são os pés, com honra é, né? Portanto, oremos ao nosso Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, fala ao nosso coração. Permita, Senhor, que a tua graça bendita seja agora superabundante na vida de cada um aqui presente, especialmente na vida do teu servo, pastor Vinícius. Ó Deus querido, fala ao nosso coração por meio da tua palavra, edifica-nos, permita que o mesmo Espírito Santo que a inspirou esteja iluminando nosso coração e mente, para tirarmos proveito dessa palavra. Nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém. Meu querido Vinícius, todos nós sabemos que o novo geralmente nos assusta, né? Geralmente o novo traz consigo algumas expectativas positivas, outras negativas. Às vezes o novo traz um misto de ansiedade, de medo, de insegurança. Isso é negativo. Mas também o novo normalmente traz também um desejo, uma motivação, uma vontade de fazer diferente, de fazer de novo e de ser vencedor. Espero que estas motivações positivas estejam no seu coração agora que doravante você assume efetivamente o ministério de pregador da palavra de Deus. Mas, embora você não tenha me pedido conselhos, e diz o ditado que se conselho fosse bom, seria vendido e não dado, né? Embora você não tenha me pedido, eu gostaria de te dar alguns conselhos. O reverendo Manel disse, né, que a gente chega numa determinada idade, as pessoas começam a nos procurar pedindo alguns conselhos, algumas orientações. E acho que nesse sentido eu sou até mais velho do que o pastor Manel, né? Pois bem, mas eu gostaria de te dar alguns conselhos, e esses conselhos também servem para toda a igreja. Primeiro conselho que eu quero dar está aí em Efésios capítulo 5, versículo 1 a 2 e o versículo 17. E o primeiro conselho diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Verso 17: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então observe lá, quando o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta maravilhosa, esse tratado de teologia que é a carta aos Efésios,
né, onde ele fala da nova sociedade que Deus em Cristo está construindo, e para essa nova sociedade ele trata de novos padrões, novo padrão moral, novo padrão intelectual, novo padrão espiritual, enfim. Ele diz lá, sede pois, ou seja, por esta razão, porque Deus em Cristo te chamou e o sangue de Jesus te lavou e você foi tirado das trevas para a maravilhosa luz, e agora em virtude de tudo isso, sede imitador de Jesus. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Em Cristo Jesus você foi feito filho e é um filho amado. E o desafio agora é ser imitador de Deus. E o texto diz, andai, noutra versão, vivei, né? Comporte-se, conduza-se, ou seja, ande em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E ele vai chegar no versículo 17 e diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, não vos torneis preguiçosos, indolentes, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Dia após dia, o ministro verdadeiro do Senhor procura conhecer qual é a vontade do Senhor. O seu papel é exatamente ser profeta contemporâneo, dizer para o povo qual é a vontade do Senhor e fazer isso com clareza, com serenidade, com sabedoria, com profundidade. Procurai, dia após dia, conhecer, compreender a vontade do Senhor. Não seja insensato. Portanto, hoje nós temos visto muitas pessoas negligenciando esse compromisso com o Senhor, de viver realmente uma vida santa, de ser imitador de Jesus vivendo em amor. E é impossível imitar a Jesus sem incorporar esses novos padrões que o apóstolo Paulo trata aqui na carta aos Efésios. Ele fala lá no versículo 3 ao versículo 7 desse mesmo capítulo a respeito do novo padrão moral. Ele fala do novo padrão social, do versículo 8 ao versículo 13. Ele fala do novo padrão intelectual, do versículo 15 ao versículo 17. E fala do novo padrão espiritual, do versículo 18 até o versículo 21. Para imitar o Senhor Jesus, você realmente precisa incorporar esses novos padrões. Decisivamente, nós precisamos nos despojar das velhas vestimentas e nos revestir cada vez mais da nova vida, das roupas apropriadas, aquelas que nós recebemos em Cristo Jesus, dia após dia. Como pastor, como ministro do Deus Altíssimo. Portanto, meu querido Vinícius, esse primeiro conselho, seja imitador de Jesus, vivendo em amor. O segundo conselho que eu quero deixar para você hoje, está aí, emerge de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27, diz assim, vivei, né? Noutra versão, tão somente, né? Vivei tão somente, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vivei. No caso, em tela, a grande preocupação dos filipenses, e eles se orgulhavam disso, era ser cidadãos romanos exemplares. Eles tinham orgulho de ter a cidadania romana. E o apóstolo, então, escrevendo para eles, diz o seguinte: mais do que cidadãos romanos, vocês são cidadãos dos céus, e portanto devem viver de maneira digna dessa cidadania que vocês adquiriram em Cristo Jesus. Portanto, tão somente, acima de tudo, de qualquer outra coisa, dignifique o ministério que Deus está te confiando. Viva, acima de tudo, como pastor digno. Nesse tempo em que muitos estão mercadejando a palavra da verdade, seja cada vez mais um pastor digno dessa vocação que Deus te confiou. Portanto, meu querido Vinícius, esse segundo conselho tem relação com honrar
com a sua vida o Evangelho de Cristo. Logo adiante, no versículo 29 desse mesmo capítulo 1 de Filipenses, o velho apóstolo disse o seguinte: que Deus nos deu a graça, nos concedeu a graça, não somente de crer em Jesus, mas também de padecer por Jesus. Não somente de crer, mas também de padecer por Jesus Cristo. E sem dúvidas, você está sendo chamado para um ministério que exige sacrifício. A vocação em si, a vocação na sua essência, ela é sacrificial. O próprio Jesus, depois da sua ressurreição, disse aos discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. E Jesus foi enviado para uma missão sacrificial. E nós também somos enviados para uma missão sacrificial. Portanto, vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. E quando ele termina esse verso dizendo, lutando juntos pela fé evangélica, a fé, nesse texto aqui, significa o conjunto de doutrinas que você agora declarou crer, e declarou proclamar, declarou obedecer, declarou como sua única regra de fé e prática. Portanto, viva de maneira digna do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca negociando os princípios, nunca, por nada, em circunstância nenhuma. Porque nós não caminhamos por vistas, mas por fé, por convicção. Portanto, meu querido irmão Vinícius, agora companheiro de ministério, acima de tudo, honre com a sua vida o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivendo, queridos irmãos, no nosso Brasil, e as estatísticas dizem que nós já somos mais de 40 milhões de brasileiros que professam a fé cristã, a fé evangélica. Nós nunca fomos tantos, mas nunca fomos tão envergonhados. Nunca surgiu no seio da igreja tantos escândalos, tantas coisas tristes, tantas pessoas que, usurpando desse ministério, dão mau testemunho, mercadejam a palavra, abusam dos outros, da boa fé das pessoas. Portanto, mais do que nunca, estamos vivendo tempos difíceis para o pastorado, onde muitos não entendem a relevância do ministério e procuram dar relevância ao ministério usando de artifícios, de pirotecnia, de uma série de outras coisas. Mas o apóstolo Paulo, preso, sofrendo por causa do Evangelho, que essa é uma das cartas da prisão, ele disse, acima de tudo, viva de modo digno do Evangelho. Isso pode te custar a vida, mas viva de modo digno do Evangelho. Terceiro conselho, meu irmão Vinícius, vai emergir dessa profecia poderosa do profeta Jeremias, no capítulo 3, no versículo 15. Essa profecia diz o seguinte: Deus falando através do profeta boca de Deus, dar-vos-ei, ou seja, vou estabelecer entre vocês pastores segundo o meu coração, que vos apacentem, e a palavra hebraica significa que alimentem, certo? Com conhecimento, e conhecimento de Deus, ou procedente de Deus, e com inteligência, ou seja, prudência, cautela, sabiamente, com discernimento, com entendimento. Portanto, diz o profeta, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, na realidade, meu querido Vinícius, o seu chamado aconteceu na eternidade. Você não dormiu ontem e acordou hoje, pastor. Não foi por causa de um sonho e eu virei pastor. Não. Por causa de um chamado, de um alto preço que foi pago. E essa promessa tem relação direta conosco. Deus disse que estabeleceria no meio do seu povo homens verdadeiramente consagrados, que realmente procedesse do seu coração, pastores que vos alimentem, que vos pastoreiem,
conforme o meu coração, e façam isso com conhecimento. É muito importante, é indispensável o conhecimento cada vez mais profundo do ministro da palavra de Deus. E faça isso com inteligência, faça isso com discernimento, com prudência. O apóstolo Paulo, ele está dizendo claramente para nós, e esse terceiro conselho aí, ele tem relação com: dedique-se o máximo, meu irmão Vinícius, dedique-se o máximo de tempo ao estudo da palavra e à pregação da palavra. Dedique-se ao estudo e à pregação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 17, falando sobre os ministros da nova aliança, ele diz: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Olha a profundidade dessa declaração do apóstolo Paulo. Nós não somos como tantos outros, não vamos entrar na vala comum, não vamos surfar na mesma onda, absolutamente não. Não somos como tantos outros que estão aí mercadejando a palavra de Deus, estão abusando da boa fé do povo, estão enganando as pessoas, são falsos profetas, dizem que Deus disse e Deus não disse nada, absolutamente. E o apóstolo diz: nós, ao contrário, nós em Cristo é que falamos, e falamos na presença de Deus, e o próprio Deus pode atestar que nós estamos falando a verdade. Ele diz aí: porque nós falamos na presença dele, e fazemos isso com sinceridade, e fazemos da parte do próprio Deus, ou seja, Deus me mandou falar e fica observando o que eu estou falando, e ele constata que eu estou falando exatamente o que ele mandou eu falar. Então, meu querido, dedique-se ao estudo, dedique-se tempo ao estudo da palavra. Já no final da vida, Paulo, aconselhando seu filho na fé, Timóteo, ele disse assim no capítulo 2, versículo 15 da sua última carta, segunda carta a Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, meu filho, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te como um pastor que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Deus, no chamado efetivo de Josué, Deus já tinha dito para Moisés, e Moisés já tinha dito para Josué que ele seria o sucessor dele, mas agora no chamado efetivo, lá no capítulo 1 do livro que leva o nome de Josué, Deus diz para ele qual seria o segredo do sucesso do seu trabalho, o sucesso do exercício daquela vocação, como ele seria bem sucedido ao exercer aquela vocação. Deus diz para ele no versículo 8: Josué, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Medita nesse livro dia e noite. É interessante que para ir conquistar aquela terra, aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, Deus disse assim: ser forte e corajoso. Mas para viver integralmente os ensinamentos de Moisés, Deus disse: ser forte e muito corajoso. E muito corajoso. Para você viver integralmente essa vocação que você recebeu em Cristo Jesus, você precisa de ser forte e muito corajoso, para não negociar os princípios da palavra de Deus. O quarto conselho, Vinícius, que eu quero deixar para você, vem aí da experiência da própria igreja primitiva, chamada igreja primitiva, e do próprio Senhor Jesus. Olha a experiência daquela igreja, da primeira igreja, e olha a experiência do próprio Senhor Jesus. Atos capítulo 1, verso 14, diz assim: todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos capítulo 6, verso 4, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da
palavra. Portanto, meu querido Vinícius, nós podemos ver aí claramente, Atos capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E Lucas, 22, 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E depois o próprio Senhor Jesus disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Esse quarto conselho da experiência da igreja e do próprio Senhor Jesus tem relação com a ênfase que o pastor verdadeiro tem que dar na oração. Na oração. A ênfase que o pastor que verdadeiramente tem consciência da sua vocação tem que dar na oração. A falta de oração da parte de muitos líderes são a causa da estupidez e da preguiça. Quando não se tem oração, sobra imprudências, estupidez e preguiça espiritual, né? Os pastores que não têm compromisso com oração, eles não têm mensagem, eles não prosperam e as ovelhas se dispersam. Jeremias capítulo 10, versículo 21. Por falta de oração. Nós estamos esse mês aqui na nossa igreja, no mês da intercessão. E através da experiência do profeta Ezequiel, tanto no capítulo 22 quanto no capítulo 13, nós temos tratado desse compromisso nosso com a intercessão. E a nós outros pastores, presbíteros, Deus nos chamou para interceder, para velar pela alma destes irmãos. O pastor tem que ser achado, firmado sobre a rocha e diante do altar continuamente. Continuamente. Essa é a essência do nosso ministério. A igreja chamada primitiva prosperou com oração e jejum. Historicamente, nós podemos dizer que todos os grandes avivamentos ou reavivamentos começaram com movimentos genuínos de oração e de palavra. Uma vida de oração persistente e eficaz é uma prova consistente de que aquela pessoa foi verdadeiramente chamada. Uma das provas mais eficazes da sua vocação é o compromisso que você haverá de ter com a oração. Pastor John Dresch, um pastor menonita por mais de 50 anos de experiências, ele disse o seguinte, que líderes sem oração são líderes sem poder, que produzem seguidores sem poder, que produzem líderes mortos, que produzem a morte. Stanley Jones escreveu o seguinte: se eu tivesse que escolher um único dom, um único ministério para servir na igreja, eu escolheria o dom da oração, porque todos os outros resultam da oração. Spurgeon, grande Spurgeon, dizia assim: só podemos ficar em pé, dignamente diante dos homens, após termos estado sinceramente de joelhos diante de Deus. Vida de oração, compromisso com a oração. Moody, o grande evangelista Moody, disse o seguinte: as mais profundas marcas espirituais deixadas nessa terra amaldiçoada pelo pecado foram deixadas por homens e mulheres comprometidos com a oração. Quem passou por aqui deixou marcas indeléveis, marcas maravilhosas, foram homens e mulheres comprometidos com oração. Eduard Baldes, nós estudamos recentemente no nosso discipulado, ele, um pastor menonita, um pastor metodista reformado, e ele dizia assim, que a oração e a vida santa são uma só coisa. Oração e vida santa, uma só coisa. Elas agem e reagem conjuntamente. Uma não pode existir sem a outra. Absolutamente. Oração e vida santa. E por fim, Calvino dizia assim, que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições.
E a vida do pastor é cheia de aflições. A vida do pastor é cheia de aflições e muitas vezes solitária. Muitas vezes você terá que chorar às altas madrugadas, solitariamente. Calvino estava certo. Então a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Quando você estiver cansado, angustiado, vá orar. Deus vai aliviar o seu coração. É interessante que tudo que diz respeito à nossa salvação, tudo que diz respeito ao amor de Deus, propriamente dito, é incondicional. Ele faz isso independente de nós. Mas em relação às bênçãos, elas são condicionais. Nós temos que buscá-las. E temos que orar para isso. Escreveu John Piper: Deus decretou muitas coisas que só vão acontecer se nós orarmos. Nós precisamos orar. Mais do que nunca, precisamos orar. E por último, queridos irmãos, e meu irmão, e agora co-pastor Vinícius Rangel, meu quinto conselho para você emerge de 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Quando o apóstolo Paulo estava se despedindo dos presbíteros da cidade de Éfeso, fazendo isso lá em Mileto, capítulo 20, versículo 26 e 28, lá de Atos, ele disse o seguinte: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então ele dá: vocês sabem do meu testemunho e a maneira como eu me comportei entre vós. Então, não envergonhe a igreja do Senhor. Não seja causa de tropeço para a igreja do Senhor. E em virtude disso, muitas vezes, meu irmão Vinícius, nós somos chamados a sofrer o dano. A sofrer o dano. Mas não envergonhar a igreja do Senhor. Esse conselho o apóstolo Paulo também deu para o seu filho Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, né? Versículo 14, que antecede o 15, aí diz: escreva essas coisas esperando em ver-vos em breve. Era o desejo dele, né? E ele diz: para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja foi, é e continua a ser e será importante para Deus. Por isso, nós precisamos verdadeiramente honrar o nosso Deus. Esse quinto conselho, então, tem a ver: ame com todas as suas forças a igreja de Deus. Ame com as suas forças a igreja de Deus. Em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, fica aqui esses conselhos para nosso irmão Vinícius e para toda a igreja. Sejamos todos imitadores de Deus, vivendo em amor. Vamos todos honrar com as nossas vidas o Evangelho de Cristo. Vamos dedicar mais tempo ao estudo da palavra e à proclamação da palavra de Deus. Todos vocês, muitos que estão aqui, já fazem parte dos pequenos grupos da igreja, de estudos bíblicos. Mas se você ainda não faz, procura fazer parte. Dedique-se mais tempo ao estudo da palavra, né? Dedique-se mais tempo ao estudo da palavra. Somente com a palavra bem firmada no coração é que você terá condições de vencer as adversidades do dia a dia. Com certeza.
E para todos nós, né, vamos enfatizar cada vez mais essa vida de oração. Buscar estar no altar do Senhor em oração. Todos os dias, porque é indispensável. E os que estão em casa, os que estão aqui, honrem a igreja do Senhor. Honre a igreja do Senhor. Por causa dessa igreja, Jesus morreu naquela cruz. E Deus o fez Senhor e cabeça dessa igreja. E Deus não terá por inocente o culpado. Então, honre a igreja. Respeite a igreja do Senhor. Não dê mau testemunho. Viva o verdadeiro evangelho. Viva o verdadeiro evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus abençoe de maneira especial nosso irmão pastor Vinícius Rangel e toda a nossa igreja. E ao Vinícius Rangel, pastor Vinícius Rangel, Deus confiou, né, o que nós temos de mais importante aqui na nossa igreja. A joia mais importante da nossa igreja, Deus confiou a ele, que são as nossas crianças. As nossas crianças, que precisam ser respeitadas, que precisam ser bem cuidadas, que precisam ser amadas, doutrinadas corretamente. E a igreja precisa ser, cada vez mais, uma auxiliadora das famílias, na educação das crianças, na educação espiritual das crianças, para que elas cresçam no caminho reto e certo, que elas cresçam em estatura, sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. E Deus confiou ao pastor Vinícius essa parcela da nossa igreja, que é a principal. As nossas crianças são o nosso maior tesouro, né? E Deus deu essa tarefa para você. Seu trabalho, para me ajudar no pastoreio dessa igreja, Deus confiou essa área tão rica, tão importante. Minha oração é que Deus te honre e que você seja uma bênção no cuidado dessas crianças. Amém, Vinícius? Glória a Deus. Gostaria que a igreja ficasse de pé nesse momento. Em nome de Jesus. Glória a Deus.